Olá, pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. Nós vamos mergulhar a fundo numa obra sociológica fascinante e, confesso, bem provocadora do Loic Wacam, chamada As Prisões da Miséria. O nosso grande objetivo aqui é entender uma transição profunda e um tanto perturbadora que está rolando na forma como as sociedades modernas funcionam. Nós vamos dissecar como a penalização da pobreza simplesmente desvia o foco e, claro, os recursos do nosso estado social. Basicamente, em vez de lidar com a raiz da precariedade, a gente vê governos modernos optando pelo caminho de punir as consequências dessa mesma precariedade. E a grande pergunta que guia toda essa nossa análise mora justamente numa baita contradição. Pensem comigo, nas últimas décadas, a gente escuta o tempo todo aquele discurso de que precisamos desregulamentar a economia, flexibilizar o mercado de trabalho, enfim, reduzir o tamanho do governo, certo? É o famoso menos Estado. Só que, ao mesmo tempo, olha que loucura, esses mesmos governos estão gastando verdadeiras fortunas para expandir as forças policiais e construir sistemas prisionais que são literalmente colossais. É o menos Estado na economia batendo de frente com o mais Estado na punição. A análise do Wacam mostra que aquelas redes de proteção social, que deveriam existir justamente para amparar a população numa crise, estão sendo rapidamente trocadas por essas garras de ferro punitivas que estamos vendo aqui. Porque pensem bem, quando o emprego seguro some e a rede de segurança é cortada, o que acontece? A instabilidade social dispara, obviamente, e a resposta dos governos para essa instabilidade não tem sido oferecer mais assistência, não, tem sido colocar mais policiamento nas ruas. O autor tem uma frase que resume perfeitamente a nossa discussão. Ele diz que esse modelo pretende remediar, com mais Estado policial, os problemas criados justamente pelo menos Estado social. Quer dizer, para o Wacam, não é mera coincidência que o dinheiro para presídios aumente enquanto a verba para saúde e educação despenca. O Estado penal virou uma resposta direta ao caos que o próprio trabalho precário gerou. Como o Estado abre mão de suas responsabilidades econômicas, ele acaba reafirmando sua autoridade na base da força para tentar esconder o aumento da miséria. E isso nos leva à parte 1 da nossa análise, do social ao penal. Uma verdadeira mudança de paradigma. A gente está literalmente testemunhando a morte do Estado-providência e o nascimento do que ele chama de Estado-penitência. Vejam a diferença. O modelo de bem-estar social olhava lá para frente, para o longo prazo, sempre guiado pela ideia de solidariedade. Ele tentava tratar as raízes da pobreza. Já o novo modelo punitivo opera na base do curto prazo. Ele é movido por pânicos na mídia e por ciclos de eleição. A pobreza deixou de ser um problema social que exige intervenção econômica e passou a ser tratada como um caso de polícia, o que desvia totalmente a atenção da urgência de termos um Estado forte na área social. E aí entra um conceito sociológico muito revelador, o tal do social panoptismo. O que é isso? Bom, mesmo onde os programas de assistência social ainda existem, a essência deles mudou. Eles viraram ferramentas de vigilância. Hoje, para conseguir um auxílio, a pessoa em situação de vulnerabilidade muitas vezes precisa passar por um monitoramento super intrusivo do seu comportamento, fazer testes, cumprir obrigações absurdamente rígidas. O social, infelizmente, virou um braço do sistema penal. Vamos avançar então para a parte 2, o projeto original, o modelo dos Estados Unidos. Aqui tem um jogo de palavras bem importante. Notem como o termo welfare, que significa bem-estar, foi estrategicamente trocado por workfare. A análise aponta que a assistência foi tão cortada que se transformou num mecanismo para obrigar a população mais pobre a aceitar qualquer tipo de subemprego degradante. A sacada da análise é mostrar que o Estado usa o medo da miséria absoluta para forçar as pessoas a entrarem num mercado de trabalho que, em condições normais, elas não aceitariam de jeito nenhum. E o tamanho do braço punitivo para manter isso funcionando é assombroso. Parem um segundo para absorver esse número. 1 milhão. Em 1998, os Estados Unidos tinham mais de 1 milhão de pessoas presas por infrações não violentas. O texto até destaca um dado surreal. A Califórnia chegou a gastar $22 mil por ano com cada prisioneiro. Isso, pessoal, era mais do que o triplo do valor de ajuda social que o Estado daria para uma família inteira de 4 pessoas. E como essa rede penal se expandiu tanto? Basicamente através destas 5 engrenagens. Os orçamentos explodiram, a ponto de o estado de Nova York cortar verba de universidade para construir presídio. Infrações minúsculas viraram crime de cadeia. A liberdade condicional passou a ser só uma armadilha para mandar o indivíduo de volta para o xadrez. Aquela velha ideia de reabilitar alguém foi para o ralo.
substituída pelo mero depósito de detritos sociais. E, claro, a sobrerepresentação racial transformou as prisões numa espécie de gueto substituto para as comunidades negras afetadas pela desindustrialização. O sistema penal, no fim das contas, vira um tapete gigante para esconder as falhas da economia. O que nos traz à parte 3, exportando a tolerância zero. E não pensem que isso ficou restrito à América do Norte, não. Esse novo senso comum de punir todo mundo não nasceu do nada em outros lugares. Ele foi ativamente importado. O autor detalha como think tanks, relatórios de governo e uma mídia bombardeando a gente o tempo todo pegaram esses conceitos vazios tipo tolerância zero e enfiaram goela abaixo na Europa. Com isso, os governos europeus foram desviados daquela tradição fortíssima de Estado social que eles tinham para abraçar essas posturas agressivas de lei e ordem. E adivinhem qual foi o resultado dessa importação punitiva na Europa? As prisões de lá não estão cheias de supercriminosos violentos, não. Elas estão lotadas com esses grupos aqui: jovens sem emprego, imigrantes sem documento e usuários de drogas. Ou seja, populações que a economia marginalizou e não pessoas que são um perigo real para a sociedade. As políticas de imigração e a guerra às drogas acabaram virando um grande filtro para trancafiar quem o mercado considera inútil. Agora, a parte 4, e a mais próxima da gente, o contexto brasileiro, uma ditadura sobre os pobres. Quando você pega essas doutrinas penais super severas e importa para um país que mal tem um Estado social, o resultado é um desastre. Olhem esse número, 1.470.000. Esse foi o número de civis mortos só pela Polícia Militar de São Paulo no ano de 1992. É um dado frio, mas que ilustra de forma muito clara a realidade letal de quando se tenta aplicar puramente a repressão em uma sociedade brutalmente desigual. Só para a gente colocar isso numa perspectiva global e entender o absurdo. Naquele mesmo ano de 1992, enquanto a polícia de São Paulo matava 1.470 pessoas, a polícia de Nova York registrou 24 mortes e a de Los Angeles 25. Dá para ver que a escala da violência estatal no Brasil opera no nível que é incomparável. Isso expõe, segundo o autor, a brutalidade nua e crua de se tentar impor ordem na base da força, sem oferecer o mínimo de suporte social em troca. Mas de onde vem tudo isso? O texto reporta, de forma bem imparcial, os fatores históricos e sociológicos que alimentam isso no Brasil. Primeiro, a gente não tem uma base sólida de proteção social. Junta isso com um sistema de justiça onde o racismo é endêmico. Depois, você soma o peso da nossa história. Séculos de controle de pessoas marginalizadas pela força bruta, que é um legado direto da escravidão, tudo isso turbinado pela memória recente da ditadura militar. Nesse caldeirão, aplicar a tolerância zero vira, na prática, assinar uma declaração de guerra aberta aos mais podres. Eu sei que as palavras do Akwant aqui são um soco no estômago, mas ele descreve as condições como apocalípticas. A superlotação absurda, a violência diária lá dentro e a falta de qualquer dignidade fazem com que o sistema penitenciário deixe de ser um lugar de justiça e passe a ser, como ele diz, um mecanismo de descarte social. É pura contenção física sem perspectiva nenhuma. Chegamos à parte 5, o clímax da nossa análise: a fábrica da miséria. E essa é a grande conclusão de todo o sistema. A prisão não resolve a miséria. Ela ativamente cria e piora a miséria. Olhem esse ciclo. A pessoa é presa e no primeiro passo já perde o emprego, talvez onde mora, e qualquer benefício social. No passo 2, durante a prisão, a família inteira é drenada financeiramente e emocionalmente. E aí, no passo 3, quando essa pessoa finalmente sai, ela volta para a sociedade muito mais pobre do que entrou, cheia de estigmas, com um rótulo na testa que praticamente zera as chances de conseguir um emprego legal. É uma engrenagem perfeita para garantir que a pessoa volte a cometer crimes, o que, ironicamente, dá o álibi perfeito para os governos construírem ainda mais prisões. Para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Focar de forma tão obsessiva em punir só faz a gente tirar os olhos das falhas enormes do sistema que geraram a pobreza em primeiro lugar. Quando as nossas elites preferem gastar dinheiro público levantando muros de prisões, ao invés de abrir salas de aula ou hospitais, qual é o plano de longo prazo deles? Será que é realmente essa sociedade pacífica que a gente sonha em construir? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem a gente hoje, continuem sempre questionando o mundo ao redor e até a próxima.